Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Carmen e todas as segundas-feiras eu publico aqui no meu canal do YouTube um vídeo relacionado com três temas que fazem parte da minha vida há mais de 10 anos. Estes são espiritualidade, autoconhecimento e higiene mental. Há mais de 10 anos que eu estou na minha jornada de espiritualidade, e então eu gosto de partilhar aqui no meu canal vídeos com partilhas minhas e livros, pensamentos, reflexões que me vão surgindo ao longo da minha jornada, algumas práticas que eu vou adquirindo e, na verdade, este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho feito acerca do livro O Segredo, da Rhonda Byrne. Eu nunca sei, ou Byrne, eu nunca sei se estou a pronunciar bem o nome da autora ou não. Uma autora australiana que publicou o livro na língua original, ela é australiana, não é? Como eu disse, publicou o livro na língua original há quase 20 anos, em 2006, e foi um livro que eu li no início da minha jornada, reli há pouquíssimo tempo, e senti que fazia todo o sentido, senti que fazia sentido trazer-vos aqui alguns pensamentos, algumas notas que eu fui fazendo ao longo da minha leitura. E neste vídeo, que é o terceiro, a terceira parte deste estudo, não é? Do segredo, eu vou focar-me no capítulo, eu penso que seja o quinto capítulo. Não, é o quarto capítulo, que tem como título Processos Poderosos. Eu aconselho-vos, incentivo-vos a assistirem os dois vídeos anteriores que eu postei, o primeiro sobre o que é o segredo, afinal o que é o segredo, é a lei da atração, e o segundo, como usar o segredo, falámos também do processo criativo, como pô-lo em prática, e neste quarto capítulo, Processos Poderosos, a autora escreve sobre os processos de gratidão, visualização e o processo de ação, que, se como eu estás numa jornada de autoconhecimento, numa jornada de espiritualidade ou de autodesenvolvimento, como quiseres apelidar, esta tua fase ou esta tua jornada, não é uma fase, porque é um trabalho a tempo inteiro e ao longo da vida. Palavras diferentes para a mesma jornada. Um, Estes processos fazem parte da tua vida. Processo de visualização, processo de gratidão, processo de ação. São processos que estão no nosso cotidiano. E então eu gostei muito deste capítulo e vou começar por ler algo que aparece logo na primeira página. E leio o seguinte: muitas pessoas sentem-se encurraladas, aprisionadas ou limitadas pelas suas circunstâncias atuais. Sejam quais forem as circunstâncias em que estejas neste momento, elas são apenas a realidade presente. E a realidade presente começará a mudar em consequência de tu começares a usar o segredo, de tu começares a usar a lei da atração. Nos vídeos anteriores eu partilhei aqui o que a autora e vários autores defendem, que o segredo, a lei da atração, nada mais é do que termos pensamentos num ponto de equilíbrio, pensamentos com foco naquilo que queremos. O desejo liga-te às coisas desejadas e as expectativas trá-las para a tua vida. Espera as coisas que queres e não esperes as coisas que não queres. O que esperas neste momento? Eu gostei muito, muito desta frase, sublinhei-a, porque às vezes até de forma inconsciente perdemos-nos nos nossos pensamentos, não é? Em vídeos passados também já falámos acerca disto, de como as coisas que estão a acontecer na vida das outras pessoas, nas notícias que lemos, ou assistimos também na televisão ou no nosso telemóvel, acabam por influenciar as nossas crenças. E gosto muito desta pergunta final. O que é que tu estás à espera neste momento? Porque é muito importante pensarmos nisso quando pensamos em lei da atração. Se queremos, se acreditamos
que os nossos pensamentos atraem e refletem a nossa realidade, no que é que nós estamos a pensar e no que é que nós estamos a esperar neste momento? E, ok, aqui começamos a falar acerca do processo de gratidão. O processo, eles até apelidam de o processo poderoso da gratidão. Obviamente, eu acredito no poder da gratidão. No primeiro vídeo eu partilhei convosco que o que me incentivou, o que me influenciou a fazer aqui esta série de vídeos do estudo do livro Segredo foi não só a Melodia Moreno, uma criadora de conteúdo que eu assisto aqui no YouTube já há muito tempo, mas uma amiga que esteve aqui em minha casa e que viu o livro, reconheceu a capa, fez-me várias perguntas e agora eu lembrei-me dela porque falámos de diversas coisas, porque já não estávamos juntas há alguns meses. E ela também trabalha no seu processo de desenvolvimento espiritual, de espiritualidade, de autoconhecimento, de forma constante e intencional. E ela falava-me acerca do Diário da Gratidão, que ela diz que já tem um Diário da Gratidão há muito, muito, muito tempo. Se vocês não conhecem esta ferramenta, um Diário da Gratidão nada mais é do que um caderno onde nós registamos as coisas, situações, pessoas pelas quais somos gratas e fazemos todos os dias. Ela tem esse comprometimento de todos os dias antes de ir dormir e agora faz-me rir porque lembrei-me, ela partilhou comigo que todos os dias antes de ir dormir ela escreve uma lista de 10 coisas pelas quais ela está grata. E ela tem o parceiro dela, não é? E é curioso que ela partilhou comigo que houve uma noite que o parceiro dela virou-se para ela e disse assim: olha, então mas quer escrever o diário da gratidão que é para nós irmos logo dormir. E eu achei tão bonito, eu partilhei com ela. Há uma frase de um outro autor que define o amor como a capacidade de desenvolvermos o nosso autoconhecimento e também de incentivarmos e promovermos o desenvolvimento das outras pessoas. E achei tão bonito eles terem esta cumplicidade através do Diário da Gratidão. E aqui no livro o Dr. Joe Vitale partilha o seguinte: o que podes fazer neste preciso momento para começar a mudar a tua vida? A primeira coisa de todas é começares a fazer uma lista de coisas pelas quais estás grata ou grato. Isto muda a tua energia e começa a mudar o teu pensamento. Antes deste exercício, estava a focar-se naquilo. Antes deste exercício, estavas a focar. Será que eu consigo transformar esta frase para o tu? É que eu vou explicar aqui uma coisa. O livro está escrito, quando fala do leitor, apresenta como você. E eu acho tão impessoal que eu tento fazer isto como se fosse tu, porque parece mais direto. Vou começar de novo, ou vou recomeçar. O que podes fazer neste preciso momento para começares a mudar a tua vida? A primeira coisa de todas é começares a fazer uma lista de coisas pelas quais estás grata ou grato. Isso muda a tua energia e começa a mudar o teu pensamento. Antes deste exercício, estavas-te a focar naquilo que não tinhas, nas tuas queixas, nos teus problemas, mas agora assumes uma nova direção ao fazer este exercício. Começa a ficar grata, por todas as coisas com que te sintas bem. E é isto, o diário da gratidão não é uma prática, ou a prática da gratidão não é uma prática pontual, ok? É uma prática diária. Então é conseguir encontrar beleza, é conseguir encontrar gratidão nas pequenas coisas. Gratidão na eletricidade, gratidão na água, gratidão no copo para beber água. Que bom que está a calor e eu consigo ter uma roupa que me permite estar confortável. Que bom que eu tenho o meu espaço. Eu sou grata por este telemóvel antigo que eu posso usar para filmar os meus vídeos. Uma lista, eu sou grata pelos meus amigos, pelo amigo X, pela amiga X. Eu sou grata pelos óculos que tenho. E é uma coisa... Pronto, agora estamos a falar
estamos a falar de coisas pensamentos que nos mantêm numa posição de equilíbrio. Mas pensarmos, temos de agradecer, principalmente quem, falando, não é, por mim, eu uso óculos, há pessoas que não têm acesso a óculos com graduação. Okay? Eu vivo uma realidade pela qual eu posso estar grata. Eu tenho óculos, assim, eu até tenho duas opções. Eu posso usar óculos ou posso usar lentes de contacto. Hoje não me apetecia pôr as lentes, pus óculos. Eu sou grata por isso, grata pela escolha de poder acordar e decidir se quero usar óculos ou quero usar lentes de contacto, encontrar beleza nas pequenas, grandes coisas da vida. Eu sublinhei aqui também outra frase. E também do Dr. Joe Vitale. Foca-te naquilo que já tens e pelo que podes estar grato. E é isso, focar-nos no que nós temos agora. Obviamente, como nós aprendemos, a lei da atração, como lemos aqui no livro, a lei da atração, ou o segredo é a lei da atração, e nós queremos atrair uma coisa que ainda não conseguimos ver fisicamente, não é palpável, vemos na nossa mente, mas ainda não faz parte da nossa realidade. Mas o processo de gratidão permite-nos focar-nos naquilo que nós temos. Eu sou tão grata pelo que tenho e, ao mesmo tempo, eu quero aquilo. Eu quero aquele carro. Eu quero aquela planta. E eu agora lembrei-me, ok, eu tenho uma história incrível para contar. Se calhar não é assim tão incrível, mas esta planta que eu tenho aqui, já há muito tempo que eu pensava nela. Já há muito tempo que eu pensava nela. E recentemente a minha mãe esteve aqui a passar uma semana comigo, foi a semana do meu aniversário, e nós fomos a uma feira aqui em Lisboa, que é a feira, eu confundo sempre as duas feiras, que é a feira do relógio. Fomos à feira do relógio. Até que vamos a uma... Aquilo nem era uma barraca, não tinha nada, as flores estavam no chão, as plantas estavam no chão. E a minha mãe pergunta, à senhora que estava a vender as plantas, ela pergunta: ai, qual é o nome desta planta? E a senhora diz: eu penso que sejam pérolas de Buda. Eu acho que são pérolas de Buda. Eu acho que não estou a cometer nenhum erro. E há muito tempo que eu estava a pensar nesta planta. Apareciam-me tantas imagens, mas pronto, eu até nem dei muito ênfase. E a minha mãe diz à senhora: então pronto, é esta a planta que eu vou oferecer à minha filha. E eu sério, eu comecei a emocionar-me, quase que me vieram as lágrimas aos olhos, que eu não acredito, há tanto tempo que eu estou a pensar nisto. E lá está, só para falar que esta coisa da gratidão é, nós começamos por agradecer o que nós já temos. Eu sou super grata por todas as minhas plantas, parece uma coisa trivial, inútil, não sei, mas para mim é muito, muito importante. E isto é um sonho materializado para mim. Houve um tempo que era muito distante, eu já partilhei aqui nos meus vídeos que eu demorei mais de uma década a conseguir ter estas plantas, e curiosamente a maior parte delas foram oferecidas. Mas sim, começar por estar grato por uma planta. E hoje de manhã eu estava a apagar algumas coisas que eu tenho neste telemóvel que é antigo, que eu uso para filmar, e uma das fotos que eu vi foi de um móvelzinho que eu tinha no meu quarto. Eu vou ver se me lembro de colocar aqui. O móvelzinho que eu tinha no meu quarto quando ainda morava com outras pessoas, que eu antes de mudar para esta casa onde eu agora, para este apartamento, não é uma casa, para este apartamento onde eu agora moro sozinha, eu dividi a casa com outras pessoas. E tinha um móvelzinho onde tinha meia dúzia de plantas, e eram plantas que eu ia arrancando, umas flores, e aquilo eu já ficava grata por aquilo. Eu pensava, uau, que bom, eu posso acordar e o sol brilha, e é uma foto lindíssima, eu depois vou pôr aqui. Eu quero lembrar-me de colocar aqui no vídeo. E pensar que hoje, daquele momento de gratidão, há 5 anos, não foi assim há tanto tempo, há uns 3 anos atrás, e hoje a quantidade de plantas que eu tenho, e sou eternamente grata. E mal posso esperar por receber mais. Então, falando um bocadinho sobre o processo
de gratidão. Mas depois do processo de gratidão, outro processo poderoso que a autora apresenta aqui no livro é o processo poderoso da visualização. Vou ver aqui um bocadinho de água. E ela escreve o seguinte: a razão por que a visualização é tão poderosa é o facto de, à medida que crias imagens na tua mente e te vês como, com aquilo que desejas, estás a gerar pensamentos e sentimentos de as teres agora. E é isso, a visualização permite-nos fazer uma viagem na linha do tempo. Porque tu concentras-te, pegas naquela imagem que tu pões no teu pensamento, não sei, aquela planta específica, aquele carro específico, sempre visualizando o final, não o percurso. Porque nós já falámos disso aqui no livro, fazemos o nosso trabalho. O trabalho de nos levar até lá é do universo. Nós fazemos o nosso trabalho, que é ter esta imagem mental do final, da planta, da casa, do carro, do relacionamento amoroso, da amizade, do curso concluído, do livro, e gerar este pensamento no agora e este sentimento trazê-lo também para o agora. Porque a mente, vocês já devem ter lido, ouvido isto, a mente não sabe o que é ontem. No que toca a pensamentos, a mente não sabe o que é real e o que não é real. Ok? Se nós sentarmos e imaginarmos, existe um exercício que eu fiz num evento do Tony Robbins, que eu tive a oportunidade de participar antes da pandemia, eu acho que era 2018 ou 2019, tive a oportunidade, incrível, de participar num evento do Tony Robbins, que é o Unleash the Power Within, que é aquele que faz parte do documentário Eu Não Sou um Guru, tudo mais, aquele onde as pessoas andam em cima de brasas quentes, e eu fiz esse caminho, enfim, mas é para outro vídeo. E ele dá lá um exercício que é toda a gente em silêncio, e aquilo é uma arena, é como se fosse uma arena, não é? Uma casa não, um sítio onde normalmente há concertos, então eu não digo milhões, mas milhares de pessoas estavam lá. Ele põe toda a gente está em silêncio e ele dá o exercício. Imaginem que vocês estão num campo, estão sentados, relaxem, fechem os vossos olhos. Imaginem um limoeiro. Está um limoeiro à vossa frente, vocês aproximam-se do limoeiro, pegam no limão, arrancam, olham o limão, sentem o cheiro, cheira mesmo a limão, e ficam com uma vontade e trincam o limão, dão uma dentada no limão. E automaticamente a vossa boca, e ele dá o exemplo, não é? Automaticamente vocês vão sentir a vossa boca a salivar. É um bom exercício porque aí temos a completa noção de que o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é imaginação, não é o que é verdade, o que é real, o que é imaginação. Tanto que eu estou aqui a dar o exercício e dá-me água na boca. E outra coisa, é um limão. Quem é que fica com água na mão e com água na boca a pensar a dar uma trinca a um limão, não é? E aqui, no livro, a autora escreve acerca do poderoso processo da visualização. Ela também dá aqui o exemplo de como, uma coisa que eu falei nos últimos vídeos, de como os atletas de alta competição utilizam a visualização como uma prática. E este é um exemplo que é apresentado pelo Dr. Dennis Waitley. Inspirei-me para o processo de visualização no programa Apollo e implementei-o durante os anos 80 e 90 no programa olímpico. Chamava-se Treino do Motor Visual. Quando tu visualizas, materializas. Eis uma coisa interessante sobre a mente. Pegámos em atletas olímpicos e obrigámo-los a viver o acontecimento apenas nas suas mentes. E depois ligámo-los a equipamentos sofisticados de biofeedback. Incrivelmente, quando estavam a correr no asfalto da sua mente, na mente, não é? Dispararam.
na mesma sequência os seus músculos que disparavam quando estavam a correr numa pista real. Olha que curioso. Como foi isso possível? A mente não consegue distinguir entre aquilo do que tu estás de facto a fazer ou um mero treino. Se estiveste lá com a mente, também vais lá estar com o corpo. Isto é fortíssimo. Eu nem me lembro de sublinhar esta parte, mas achei incrível. Tenho aqui também sublinhadas outras frases. Uma do Jack Canfield. Vocês talvez não reconheçam este nome, Jack Canfield, mas ele tem uma série, não é só um livro, ele tem uma série de livros que são para quem está na sua jornada de espiritualidade, autoconhecimento. Eu aconselho os livros do Jack Canfield, que são basicamente histórias. O título do primeiro livro era Canja de Galinha para a Alma. Porque quando falamos de canja de galinha, é uma sopa, não é? Que aquece o estômago, que aquece o coração. Então ele faz compilações de histórias que servem como canjas de galinha para a alma, que aquecem a alma. E tem livros temáticos. Canja de galinha para a alma para afro-americanos, canja de galinha para almas para mulheres, canja de galinha para a alma para histórias de amor, história de casais. Então indico o trabalho e as obras do Jack Canfield. E ele escreve o seguinte neste livro acerca do poder da visualização. O nosso trabalho não é descobrir o como. O como vai surgir a partir de um compromisso e crença no quê. Então é esta coisa de visualizarmos o final. E é uma coisa que eu tento relembrar-me todos os dias, principalmente quando dou por mim a navegar em pensamentos de desequilíbrio, a navegar em pensamentos de vitimização, de sentir que sou menos que, sentimentos de que estou pobre, de que sou pobre. É relembrar-me do meu objetivo final. Esta é a minha visualização, esta é a imagem, este é o sentimento. Para chegar lá, o universo vai conduzir-me. O Mike Dooley também escreve o seguinte sobre o processo de visualização. Os comos são o domínio do universo, era o que eu dizia. Ele conhece sempre o caminho mais curto, rápido, veloz e mais harmonioso entre nós e o nosso sonho. Eu acho isto tão, tão bonito. E voltamos a algo que eu partilhei no último vídeo, se não assistiram à segunda parte do estudo deste livro Segredo, que é confiarmos no universo, ter uma fé que a Lisa Nicholson, que também está aqui é uma das que contribui com algumas do seu conhecimento e aprendizagens. Ela fala acerca de termos uma fé inabalável. E isto é ok, eu estou a falar que é a Lisa Nicholson. Se vocês conhecem a Bíblia, quer tenham lido ou não, é um conhecimento milenar, universal. Tudo começa com um pensamento e com uma fé inabalável. Não sei se lembram do processo de criação, do processo criativo, como a Rhonda descreve neste livro, de pedir, acreditar e receber com uma fé inabalável. Outro processo poderoso que é apresentado aqui no livro é os processos poderosos em ação. Há aqui uma senhora que partilha o seguinte: a única diferença entre pessoas que vivem desta forma, que vivem na magia da vida, e as pessoas que não o fazem, é a de que as pessoas que vivem na magia da vida têm estados de espírito habituados. Ganharam o hábito da utilização da lei da atração. E a magia acontece-lhes para onde quer que vão, porque se lembram de a usar. Usam-na a todo momento e não apenas como um acontecimento único. Tal e qual. Assim, parece que estamos sempre a falar da mesma coisa e no final estamos sempre a falar da mesma coisa, com linguagens diferentes. Mas é uma crença, é uma fé, é um saber que ninguém pode questionar, que é tão certo para nós, que o nosso dia a dia torna-se mágico. Eu digo às pessoas, e eu tenho
Eu tenho esta crença que eu vivo com base em milagres. Milagres acontecem todos os dias. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que existem mais pessoas positivas e mais pessoas alegres do que o inverso. Eu acredito que tudo é possível, que eu consigo manifestar tudo o que eu quero, não porque sou mais do que tu, não porque tenho acesso a mais do que as outras pessoas, mas porque eu tenho este comprometimento comigo, eu sei que eu faço a minha parte e sei que o universo faz sempre, sempre, sempre a sua parte. Então há coisas que. Eu até tenho amigos que me dizem: Carmen, há coisas que só te acontecem a ti. Sim, eu concordo. Há coisas que só acontecem a mim. Mas é uma questão de acreditar na magia da vida e de viver todos os dias como se fosse uma bênção, porque para mim todos os dias são uma bênção. Há aqui outra pessoa que partilha uma prática ligada aqui aos processos em ação, que é a prática de ter um quadro de sonhos. Não sei se já ouviram falar desta expressão, um vision board, quadro dos sonhos, quadro de visão. Já devem ter visto que é quando as pessoas basicamente põem num sítio bem visível vários recortes de imagens, palavras que remetem a algo que elas querem atrair, que querem manifestar, que querem co-criar. E este senhor John Assaraf partilha o seguinte no livro: conhecendo a lei da atração, eu quis pô-la realmente em prática e ver o que acontecia. Em 1995, comecei a criar uma coisa chamada quadro de visão, quadro dos sonhos, vision boards, como vocês quiserem chamar, em que pegava em algo que queria conseguir ou algo que queria atrair, como um carro ou um relógio, a alma gêmea dos meus sonhos, e punha uma imagem do que queria nesse quadro. Todos os dias me sentava no escritório, olhava para o quadro e começava a visualizar. Ficava mesmo no estado em que estaria depois de ter o que queria. E na verdade, agora que eu estou a ler, eu já tive durante muito, muito tempo um quadro de sonhos, um vision board. Há muito tempo que eu não faço isso, até porque esta coisa de termos práticas, vamos usando o que nos dá mais jeito, o que vai chamando por nós, temos etapas diferentes, mas seria interessante eu ter guardado para ver se alguma das coisas tinha concretizado. Mas eu recordo-me que não só o processo de criar, de montar um vision board, e assim, a minha dica que eu dou, que é quando fizerem um quadro, quando tu fizeres um quadro de sonhos, se é algo que tu queres fazer, vais recortar as imagens que remontam, palavras que têm a ver com coisas que tu queres alcançar de forma específica, de forma intencional, vais pedir exatamente, ou vais colar no quadro dos sonhos exatamente aquilo que tu queres. Quando fores olhar todos os dias, primeiro põe num sítio que tu possas ver, sempre, não é? A maior parte do tempo. E depois, quando fores olhar, quando fizeres este trabalho de visualização mesmo do quadro dos sonhos, faz de um sentimento de alegria, de equilíbrio, de bem-estar. Não com um olhar de ai, um dia, ai, quem me dera, ai, quanto tempo. Já sabemos que não é por aí. Com a lei da atração não é por aí. É colocarmos nessa frequência de equilíbrio e de olharmos para as coisas como se já fossem nossas, porque elas já existem no universo, não é? Só falta existir ali o encontro. Mas continuando aqui com a partilha do John Azaraf. Um dia estava a preparar-me para mudar de casa. Arrumámos todos os móveis, todas as caixas num armazém e mudei-me 3 vezes ao longo de um período de 5 anos. Acabei por ir para a Califórnia e comprei esta casa. Renovei-a durante um ano e depois mandei vir todas as coisas da antiga casa onde tinha vivido 5 anos antes. Uma manhã, o meu filho Keenan entrou no escritório e uma das caixas que estava selada há 5 anos estava mesmo à entrada. Perguntou: o que está nesta caixa, pai? E eu disse-lhe: isso são os meus quadros de visão. Perguntou então:
o que é um quadro de visão? E eu respondi: bem, é onde fixo todos os meus objetivos, recorto-os e colo-os, como coisas que quero conseguir na vida. Claro que com 5 anos e meio ele não percebeu e eu então disse-lhe: filho, deixa-me mostrar-te, é mais fácil. Uf, eu até fico toda arrepiada, porque isto lembra-me um bocadinho os meus diários, mas eu já falo um bocadinho acerca disso. Abri a caixa e num dos meus quadros de visão estava uma casa que eu tinha visualizado há 5 anos. O que me chocou foi que estávamos a viver nessa casa, não numa casa parecida. Eu tinha mesmo comprado a casa dos meus sonhos. Tinha renovado e eu nem sabia. Olhei para aquela casa e pus-me a chorar, porque fiquei em estado de choque. O Keenan, o filho dele, perguntou: por que estás a chorar? Percebi finalmente como funciona a lei da atração. Percebi finalmente o poder da visualização. Percebi finalmente tudo o que li, tudo aquilo por que trabalhei a vida inteira. A forma como construí empresas. Funcionou também para a minha casa. E comprei a nossa casa de sonho e nem o sabia. E esta uma das várias coisas bonitas do trabalho, de pensarmos de forma positiva, de atrairmos, de trabalharmos no nosso processo de cocriação ou de criação com o universo, é que nós temos o registro, principalmente quando temos algo registado. Daí eu me lembrar dos meus diários, porque até hoje, eu, eu ia dizer tenho 32, não, eu já tenho 33 anos, e eu escrevo um diário, não todos os dias, mas sempre que posso, com alguma regularidade, e às vezes eu até me arrepio, porque eu dou por mim a ler coisas passadas que pareciam tão distantes e foi bem mais simples do que aquilo que a minha mente conseguia racionalizar. Porque a mente, não há um autor que diz a mente mente, às vezes a mente mente também. E ela leva-nos aqui por uns caminhos de ai, mas quando é que vai ser e como é que... E é importante nós lembrarmos, não, o meu trabalho é este. O meu trabalho é acreditar, ter fé. O meu trabalho é pedir, não é? Como nos ensinou a Rhonda, pedir, acreditar e receber. O resto é com o universo. Por acaso é uma coisa que eu vos incentivo a fazer. Escrevam, como nós aprendemos, no presente do indicativo. Descobre aquilo que tu queres exatamente e escreve num pedaço de papel. Eu quero. E põe-te nesta frequência todos os dias, nem que seja 1 minuto. Nem que seja 1 minuto por dia. Colocaste naquela frequência de é isto que eu quero. Vou pedir, vou acreditar e eu vou receber. Só 1 minuto. Ou, como fez aqui o John, que deu o exemplo, num quadro dos sonhos, um quadro de visão, um vision board. Começa com algo pequeno, uma imagem de uma coisa pequena, até pode ser, não sei, uma flor específica, um livro. É isto. E por 1 minuto, 60 segundos, toda a gente tem 60 segundos, tu tens 60 segundos, por mais atarefada que seja a tua vida. 60 segundos, concentra a tua energia, foca a tua atenção naquilo e põe-te nessa posição de pedir, de acreditar com uma fé inabalável e de receber todos os dias 60 segundos. Não vai falhar, eu sei que não vai, porque para além deste livro e de imensas histórias que estão aqui, eu aqui só estou a partilhar algumas das histórias, mas são histórias que acontecem com toda a gente e às vezes sentimos um bocadinho desmoralizados, é normal sentir-te um bocadinho desmoralizada, desmoralizado. Ai não, porque é casa, porque é empresa. Mas toda a gente começou do nada, ou melhor, deixem-me reformular esta frase. A maior parte das pessoas começou do nada e conseguiram criar coisas incríveis todos os dias. Mas isso sou eu que acredito em milagres todos os dias. E quero encerrar aqui este vídeo, já vou fazer 40 minutos, com uma frase do Jack Canfield, que é então o autor do livro que eu falei, Canja de Galinha para a Alma, que eu também recomendo lerem.
E ele fecha aqui este capítulo sobre os processos poderosos com o seguinte texto: decide o que tu queres, acredita que podes tê-lo, acredita que o mereces e acredita que é possível. E depois fecha os olhos, todos os dias por uns minutos, e visualiza ter aquilo que desejas, sentindo os sentimentos de já o teres. Sai dessa sensação e foca-te naquilo porque estás grato desde já. E sente o prazer nisso. Depois, cumpre o teu dia e entrega ao universo. E confia que o universo descobrirá como manifestar aquilo que queres. É exatamente o que eu estava a falar, então eu nem sei como fechar este vídeo. Mas são coisas que realmente eu acredito, e como eu disse, todos nós temos 60 segundos num dia. É fácil também falarmos connosco de uma forma mais severa, não é? E hoje eu não consegui meditar, mais um dia em que eu não consegui fazer o não sei quê, e mais outro dia que não. Mas assume este compromisso contigo. Todos os dias, um minuto, eu vou ser grato, eu vou visualizar, eu vou pedir, eu vou acreditar e eu vou receber. E mantenho-te nesta frequência. E eu prometo que eu tenho histórias que nunca mais acabam, histórias pessoais, histórias de pessoas reais à minha volta, não só os que estão no livro, aqui o segredo, que eu acredito nestas histórias, mas histórias de pessoas que eu conheço. E eu sei que na tua vida também é possível. Espero que este vídeo tenha ajudado. Clique em gosto, que ajuda-me imenso. Obrigado por ter chegado até aqui. E nós vemo-nos daqui a alguns dias com a continuação aqui do estudo do livro O Segredo. Até lá, cuida-te. Um beijo.